Ok, vamos então começar aqui com um exercício com um limite notável da trigonometria. Este exercício número 1 que está aqui. Antes de começarmos, só uma sugestão, claro, não te esqueças, para eu poder ir fazendo mais e mais vídeos, pode ser útil, não é? Podes sempre seguir a minha sugestão. Então, em relação aqui ao primeiro exercício, vamos seguir aquela ordem mais ou menos já bem definida. Vamos começar sempre por substituir. Primeira coisa a fazer. Na substituição, o que é que vamos obter? Ficamos com mais infinito ao quadrado vezes o seno ao quadrado de 1 sobre mais infinito, não é? 1 sobre mais infinito que vai dar 0. O que significa que isto nos vai dar infinito vezes 0, não é? Portanto, indeterminação. Temos aqui infinito vezes 0. Bom, indeterminação, vamos procurar levantá-la. Há aqui algumas pistas. O facto de x tender para mais infinito é uma sugestão importante. Não esquecer que, para levantar a indeterminação, nós temos, por exemplo, a possibilidade de fazer uma mudança de variável. É uma das estratégias que nós usamos muito. E o facto de a variável tender para mais infinito, e tendo em conta que o limite notável apresenta o x a tender para 0, então é uma boa indicação de que deveremos fazê-lo, não é? Vamos tentar fazer a mudança de variável aqui. Neste caso, para colocar a variável a tender para 0, a mudança será y igual a 1 sobre x, não é? Se o x tende para mais infinito, então 1 sobre mais infinito será 0, ou seja, o y tende para 0. Okay? Outra coisa que devemos fazer aqui é escrever esta expressão em ordem a x, ficando x igual a 1 sobre y, para podermos depois substituir ali no limite. Então, continuando o limite, ficamos agora com y a tender para 0, de o x vai ser substituído por 1 sobre y, que depois eleva ao quadrado, portanto, foi a substituição aqui, vezes o seno ao quadrado agora de y, uma vez que o 1 sobre x é igual a y. Portanto, com isto já começa a aparecer o limite notável, aparecem aqui uns quadrados, mas isto conseguimos arrumar a expressão, ficando, agrupando aqui o seno de y com o 1 sobre y, colocando o y em baixo, e levando tudo ao quadrado, já está quase o limite notável. Vamos só dar aqui um último passo, colocando o limite notável por dentro e o quadrado por fora. Okay? Temos aqui o limite notável, que é igual a 1, ou seja, temos 1 ao quadrado, que é igual a 1. Okay? Está feito este. Ok, vamos então continuar, vamos para o segundo. Agora temos aqui o limite, quando o x tende para 0, de seno de x sobre 2, e depois sobre x sobre 5, não é? Portanto, substituindo, outra vez a mesma sequência, o que é que vamos obter? Ficamos com seno de 0 sobre 0 a dividir por 5 dá 0, e portanto temos 0 sobre 0, indeterminação. Ok? Então, vamos tentar levantar a indeterminação, vamos seguir outra vez aquela sequência, já substituímos. Para levantar a indeterminação, vamos tentar provavelmente usar o limite notável. Não poderá ou não ser necessária uma mudança de variável, já vamos ver, ok? Nem sempre é necessário, mas pode ser. Vamos ver então. Avançando, temos então o seguinte, aquele x sobre 2 que está aqui, nós vamos tentar criar algo parecido em baixo, embora esteja lá x sobre 5. Portanto, vamos primeiro tratar dessa parte. Aqui mantém. Em baixo, vamos então deixar x sobre 2, era o que nós queríamos, mas tínhamos lá, primeiro que tudo, tínhamos lá o 5 em baixo, ou seja, podemos ver isto como 1/5, e também temos de compensar este 2 que acrescentamos, que não estava aqui, não é? E portanto podemos fazer isso até já nesta fração, vamos pôr 2/5. Portanto, multiplicando por 2/5, no fundo, este 2 e este 2 estão a cancelar, e a expressão é igual. Então, avançando, agora vamos tirar daqui estes 2/5. Para isso, podemos fazer isto de várias formas. Uma delas é transformar este 2/5 que está em baixo, é como se estivesse a dividir por 2/5. Nós vamos transformar numa multiplicação pelo inverso.
Portanto, isto tudo fica aqui logo no início, vezes, e agora o inverso dos 2/5, que fica 5/2. Ok? Bom, estes 5/2 vamos passar para trás, uma vez que é uma constante que está a multiplicar, pode sair do limite. E vamos ter já praticamente aqui o limite notável, falta só fazer uma mudança de variável, não é? Para ficar mesmo explícito que se trata do limite notável. Temos aqui x sobre 2, x sobre 2, fazemos a mudança de variável, neste caso y igual a x sobre 2, se o x tende para 0, então o y também tende para 0, não é? Só ver que substituindo aqui ficaria 0. Continuando então aqui o limite, temos os 5/2 vezes, e agora o limite já com a variável y a tender para 0, de seno de y sobre y. Portanto, isto é o limite notável, e temos 5/2 vezes 1, ou seja, 5/2. E está feito. Vamos passar agora ao exercício 3. O exercício 3 tem novamente aqui um seno, mas temos o limite para π. Portanto, temos aqui a indicação de que talvez possa ser necessária uma mudança de variável. Agora, não esquecer que temos de começar por substituir sempre, e o que é que obtemos? Seno de π sobre π menos π. Seno de π vai ser 0, 0 sobre 0, indeterminação. Portanto, vamos precisar de levantar a indeterminação. Vamos fazer então uma mudança de variável, porque o limite notável será com o x a tender para 0, ele está a tender para π, o que significa que é a estratégia adequada. Mudança de variável, y igual a quê? Para ficar a tender para 0, nós vamos fazer x menos π, portanto será x menos este valor. Agora, se o x tende para π, o y tende para 0, vamos substituir. Limite de o y agora a tender para 0. Agora, precisamos aqui de outra coisa, devíamos ter feito aqui logo, que é, se o y é igual a x menos π, então, pondo em ordem a x, ficamos com π mais y, ou y mais π, tanto faz, o que já nos vai permitir fazer a substituição lá em cima. Dentro do seno, o x vai ser igual a π mais y, tudo sobre, e agora temos ali x menos π. Ora, x menos π nós definimos como sendo y, portanto ficamos com y. Ok, ainda não é o limite notável, mas há qualquer coisa que se pode fazer aqui à expressão em cima. Recorda-te das reduções ao primeiro quadrante. Neste caso tínhamos, imaginando agora em alfa, portanto, imaginando que aquela expressão do π mais y seria π mais alfa. Portanto, vamos marcar aqui o alfa, vamos marcar aqui π mais alfa, mais ou menos isto, e o que é que nós vemos? O seno é igual, não é? Portanto, é a coordenada y, é a ordenada, e estes dois pontos têm ordenadas iguais. Portanto, o seno de π mais alfa vai ser igual ao seno de... Desculpem, no π mais alfa não é aqui. Ok. Já estava a fazer asneira, não é? Portanto, agora vamos para o terceiro quadrante. Portanto, aqui é π mais alfa. Eu estava a fazer π menos alfa. Se quiséssemos, π menos alfa, sim, seria π menos alfa igual a seno de alfa. Ok? π mais alfa, obviamente, que é aqui. Pronto, então, o π mais alfa vai ter, na realidade, as coordenadas, a coordenada y simétrica da outra, e, portanto, vamos ter menos, vamos pôr aqui, menos seno de alfa, não é? Porque estas duas coordenadas são simétricas. Feita a redução ao primeiro quadrante, vamos ficar com o quê? Com menos seno de y, que agora é y que estamos a usar, e tudo sobre y. Ora, está quase. Puxando aquele menos para trás, vamos ficar com o limite notável. Portanto, menos, este é o limite notável, que é igual a 1, e temos menos 1. E está feito.
Ok, vamos continuar, vamos passar ao 4. O 4 tem um limite um bocadinho mais complicado, mas vamos seguir os passos. Portanto, substituindo, vai ficar 10 vezes 0, menos tangente de 2 por 0, que é 0, e em baixo seno de 0, ou seja, isto encaminha-se para 0 sobre 0, ok? Mais uma indeterminação, neste caso 0 sobre 0, e vamos lá aqui olhar para a expressão. Portanto, eu vejo aqui 10x e vejo em baixo seno de x. Portanto, uma ideia que poderíamos seguir era separar esta fração em duas, por exemplo. Vamos tentar ir por aí. Ficando 10x sobre seno de x, menos o limite, e agora tangente de 2x sobre seno de x, não é? Ok, portanto, esta primeira parte é um bocadinho mais fácil de fazer, vamos já despachar isso. Então, ficamos com, passamos a constante o 10 para trás a multiplicar, e vamos já inverter aquele limite, fica 1 sobre o limite quando o x tende para 0, de seno de x sobre x. E, portanto, fazemos aparecer aqui logo o limite notável. Esta parte está despachada, não é? Agora, a segunda parte, um bocadinho mais complicada. Vamos lá ver se eu tenho espaço aqui. Vai ficar menos o limite quando o x tende para 0. E agora, o ideal é começar a separar esta tangente, ou desmontar a tangente em seno, neste caso de 2x, deixa-me lá ver se tenho aqui espaço, ainda um bocadinho, sobre cosseno de 2x vezes, vamos ter que fazer aqui assim, tentar arranjar espaço, vezes o seno de x que ficaria ali ao lado, ok? Então, a primeira parte fica 10 vezes 1 sobre 1, que é 1, menos, e agora aquele limite, eu vou pô-lo aqui novamente, porque se calhar não se percebe bem ali. Nós temos o seno de 2x, temos, e vou pôr agora primeiro o seno de x por baixo aqui, e vamos separar aqui o cosseno, vamos pô-lo aqui à parte. Pronto, isto é uma razão de ser. Estes dois senos, o de cima e o de baixo, nós vamos tentar construir aqui os limites notáveis, enquanto que o cosseno não tem qualquer problema, porque se substituirmos o cosseno, fica cosseno de 0, que é 1. Portanto, aqui não há indeterminação. Então, vamos fazer isso. Vamos avançar então com 10 menos, e separando estes limites, quando o x tende para 0, vamos criar aqui um seno de 2x sobre 2x. Como eu acrescentei aqui este 2x, vou ter que compensar multiplicando também por 2x. Depois vamos formar mais um limite notável, deixando o seno de x em baixo, e vamos acrescentar um x em cima, que depois tem de ser compensado, não é? Portanto, vou ter que multiplicar por 1 sobre x. Finalmente, vezes o limite, quando o x tende para 0, de 1 sobre o cosseno de 2x. Vamos lá com calma e vamos olhar para cada uma destas partes. Portanto, o que eu fiz foi este limite de seno de 2x sobre 2x, acrescentei o 2x, compensei a seguir em cima. Depois, vamos tentar criar aqui um limite notável também, com o seno de x que já cá estava em baixo, acrescentei o x em cima e, portanto, compensei-o aqui. Finalmente, deixei o último limite exatamente como estava, que era esta parte aqui. Ok? Pronto, esperando que não se tenham perdido já, vamos continuar. Temos 10 menos. Aqui, eu vou saltar aqui um passo, não vou fazer a mudança de variável, porque senão demora um bocadinho mais a resolver o exercício, mas iríamos fazer aqui y igual a 2x, se o x tende para 0, o y também tende para 0, ok? Com a mudança de variável, mas vamos deixar assim, o que significa que este limite vai dar 1. Portanto, temos o limite notável a dar 1. Depois, temos aqui o seguinte, temos este 2x e temos este 1 sobre x, ok? O que significa que vai cortar este x com o x de baixo e vai-nos sobrar apenas este 2, está bem? Pronto, este 2 vamos colocá-lo agora aqui, pode ser aqui a constante. Portanto, o 1 que aqui está
Este 1 vem daqui, deste limite notável. Depois o 2 vem daqui, este 2. Ok? E agora vem aquela parte que está a ver deste limite notável, embora esteja invertido. Vamos escrevê-lo como, desculpem, vamos escrevê-lo como 1 sobre o limite notável, porque ele estava invertido, não é? Sendo x sobre x, é aquela parte a verde. Ok? Depois, finalmente, temos o limite do cosseno, e vamos já substituir, para ficar já com esta parte despachada, fica 1 sobre o cosseno de 0. Ora, o cosseno de 0 é 1, e portanto temos 1 sobre 1. Ok, vamos lá tentar 10 menos. Agora, temos aqui o limite notável, que é 1, e, melhor ir para outro sítio, esperem lá, portanto, vamos passar para aqui. Temos 10 menos, então, 1 vezes 2, vezes 1 vezes 1, portanto temos 10 menos 2, ou seja, 8. Ok? Pronto, este era um bocadinho mais difícil, é preciso ver com atenção, mas estão aqui os passos todos e está feito. Bom, vamos continuar agora o 5. O 5, vamos começar pela sequência habitual, vamos substituir. Neste caso, substituindo, vai dar 2 vezes mais infinito, vezes o seno de 1 sobre mais infinito, que é 0, e portanto temos infinito vezes 0, não é? Seno de 0, que será 0. Então, vamos colocar aqui, indeterminação, infinito vezes 0. Ok? Olhando para aqui, o que é que nós vemos? A variável tende para mais infinito, e isto é logo uma sugestão de que deveremos fazer aqui uma mudança de variável, não é? A mudança de variável, eu se calhar vou pôr aqui só rapidamente o seguinte, algumas ideias. As principais mudanças de variável que podem dar jeito, se tivermos um limite com o x a tender para um certo valor finito, a, o a é um valor real, muito provavelmente a mudança de variável y igual a x menos a vai ajudar. Isto porquê? Porque se o x tende para a, então o y vai tender para 0. Okay? Esta é uma das mais utilizadas. Outra seria este caso, portanto, que é o caso em que temos o x a tender para infinito, neste caso para mais infinito, e para que a variável fique a tender para 0, vamos fazer y igual a 1 sobre x. Se o x tende para mais infinito, então o y tende para 0. Seria o mesmo para menos infinito, também funcionava, ok? Era a mesma coisa. Pronto, então estas duas dão muito jeito, é de aproveitar. Aqui vamos seguir esse caminho, mudança de variável y igual a 1 sobre x. Vamos também escrever já que o x deverá ser 1 sobre y, não é? Escrevendo em ordem a x. Se o x tende para mais infinito, o y tende para 0. E agora vamos avançar. O que é que vai ficar? O limite, quando o y tende para 0, de 2 vezes, e agora o x é 1 sobre y, este x aqui é 1 sobre y, vezes o seno de y, não é? Com a mudança de variável. O que é que nós vemos aqui? Bom, já temos praticamente o limite quase feito. Portanto, aquele 2 podemos passá-lo para trás, a multiplicar, é uma constante, e ficamos com o limite, quando y tende para 0, de seno de y sobre y, ou seja, limite notável, que é igual a 1, e temos 2 por 1, ou seja, 2. E está feito. Vamos então ao último exercício, o 6, que é um exercício assim um bocadinho diferente dos outros. Ao tentarmos substituir, o que é que vai acontecer aqui? Vamos ficar com o limite, eu vou pôr aqui à parte, o limite, quando o x tende para mais infinito, de cosseno de x. Ora, este limite, tal como o do seno, seria a mesma coisa, e também poderia ser tanto para mais como para menos. O que é que vai acontecer? Se nós nos recordarmos da forma das funções seno e cosseno, quando o x tende para mais infinito ou para menos infinito, em termos de limite, o que é que acontece? Uma vez que a função vai andar sempre a oscilar entre valores
imaginando aqui entre menos 1 e 1, não é? Não tem um limite, porque ela não tende para um valor definido. Então, não existe limite destas funções assim, em separado, só cosseno de x, seno de x. No entanto, vamos por aqui, não existe limite. No entanto, a função conforme está aqui, cosseno de x sobre x mais 1, vai ter limite. Okay? Para isso, nós vamos precisar de um teorema que já vem das sucessões, que nos diz o seguinte: quando nós temos o limite de um produto entre duas funções, aqui neste momento está um quociente, não é? Mas nós conseguimos escrever isto como um produto, vamos separar isto em cosseno de x vezes 1 sobre x mais 1. Então o que o teorema diz é que quando temos o limite de um produto entre uma função limitada e uma função que tende para zero, esse limite é zero. Portanto, nós aqui temos uma função que é limitada. E porquê? Nós sabemos que o cosseno de x toma valores entre menos 1 e 1, não é? Portanto, é uma função limitada. Depois, temos aqui esta segunda parte, cujo limite, quando o x tende para mais infinito, vai ser zero, não é? Substituindo, ficaríamos com 1 sobre mais infinito, que dá zero. E, portanto, temos o produto entre uma função que é limitada e uma função que esta função tende para zero. Então, o teorema diz-nos que este limite é zero. E pronto, estaria feito assim, justificando, podemos justificar um bocadinho melhor, o limite do produto entre uma função limitada e uma função que tende para zero. Vou abreviar aqui um bocadinho. É igual a zero. E pronto, está feito. Espero que tenha ajudado. Okay? Não se esqueçam de subscrever o canal e deixar um gosto.